Meu nome é Wesley Gucci, eu sou designer 3D em um estúdio que tem mais de 40 anos. Geralmente o que acontece? O cliente chega com algum planejamento 2D, ou ele não tem uma ideia do que ele quer fazer, como planejar isso, projetar, mas aí algumas vezes ele vem já com 2D feito, né? Então, por exemplo, aqui ó, é uma referência que foi usado para um projeto, essa referência aqui, ó. Então o que eu faço? Geralmente eu pego uma pose que ele já seria o principal a ser feito e eu começo modelando aqui em sentido de simetria, né? Então, por exemplo, antigamente a gente fazia de uma maneira que era mais demorada porque você tinha que fazer um lado da escultura manualmente e depois tinha que fazer o outro lado espelhado, né? Agora com a tecnologia a gente consegue pegar e fazer de uma maneira que você faz espelhado. Então você vai fazendo aqui, ó, por exemplo, o corpo ali. A gente vai criando os detalhes aqui, ó, do formato. Então tudo isso aqui, ó, a gente começa praticamente de uma forma qualquer aqui. E a gente vai desenvolvendo. Isso aqui não é tão diferente do que é uma escultura tradicional. A diferença é que a gente ganha muito tempo com a simetria, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser fazer ele mesmo aqui com a cabeça dele aqui, por exemplo, igual tá ali, ó. Eu vou fazendo o formato do olho aqui, eu faço o formato da boca dele aqui, velho. Para conseguir fazer tudo de uma maneira mais ágil, né? Eu vou fazendo por simetria e aqui já tem um braço, ó. Então eu vou fazendo isso cada etapa até chegar e ficar num personagem mais completo já. Que seria isso aqui, né? Então se a gente olha aqui, ó, cada parte desse boneco. Olha aqui, ó. Aqui tem a cabeça dele, o braço dele aqui, ó. Só coloca em transparência, ó. O braço dele aqui. Em partes. Então aqui no 3D mesmo eu já vou fazendo os encaixes, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu apagar o corpo, ó lá, ele já tá com os encaixes do gorro dele com a cabeça e os braços aqui a partir do encaixe. Então ele encaixa sempre aqui no corpo, ó. Se eu apagar as outras partes aqui e mostrar o corpo, ó, ele tá as partes que são encaixadas, ó lá. Agora a gente, aqui é a sala de impressão em resina, que ele é um tipo de impressão menor,
mas ele tem um acabamento melhor. Então esse, por exemplo, para a parte de brinquedo a gente costuma fazer aqui. Lá de cima que eu tinha feito o arquivo, grava no pendrive e coloca aqui na máquina. Aqui, a máquina funciona desse jeito. Ele é alimentado por essa resina aqui, ó, líquida. Tá vendo? Ele é um líquido que eu jogo aqui dentro desse pote aqui, ó, dessa bacia. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, se a gente olhar aqui em cima, ele tem uma marcação aqui, ó, que é uma iluminação. Isso aqui, na verdade, embaixo disso aqui é uma tela, tipo como se fosse uma tela de tablet. E aqui, ó, ele vai mostrar, ó, tem essa luz aqui que forma. O que acontece? Quando eu coloco esse líquido aqui dentro, tudo que é onde tem esse formato, a luz, formato da luz, a silhueta, ele endurece a resina. Então ele vai fazendo como se fosse uma ressonância magnética, vai fazendo por camadas. Então, por exemplo, o boneco, ele tem a parte do pé, ele vai começando, se ele encosta o pé aqui, ele vai primeiro acender esse tipo de luz aqui, só o formato do pé, e vai como se fosse todo fatiado aqui, assim, ó. Então, aqui, imagina, ele vai acender só um pedacinho desse aqui, quando ele vai chegando nessa altura, ele vai acendendo. Outro tipo de impressão, que ele tem a maior escala, né? O tamanho dele, ele consegue fazer esculturas maiores, mas com outra finalidade. A gente não usa ele para fazer brinquedo, mas estátuas. Então, por exemplo, aqui essa impressora, essa aberta, ela funciona assim. A gente faz o arquivo aqui, coloca aqui no cartão de memória aqui, e a gente pega e faz essa impressora, ela é alimentada pelo filamento. Isso aqui, ele é um plástico ABS. Então é como se fosse um carretel que ele vem aqui dentro, passa pelo tubo aqui e a ponta dele aqui é quente. Ele esquenta, o filamento derrete e faz o formato que a gente quer. Então, por exemplo, esse aqui é a parte da perna daquela escultura que eu mostrei para vocês lá em cima. Então esse aqui é um lado do pé, esse aqui saiu hoje cedo, que é o outro lado do pé. Vai sair um igual esse aqui, só que esse é do outro lado. Então ele vai imprimindo até formar isso aqui, que é o pé do personagem lá. Então aqui ele está fazendo o pé, aqui ele está fazendo a cintura, aqui ele está fazendo a parte do pescoço. Se você quiser filmar de cima, ó, dá para filmar de cima. Ele está derretendo aqui, ó, pelo tubo aqui, está vindo o filamento, ele está derretendo e fazendo ali dentro. E esse é um tipo de impressão que acho que demora mais de 24 horas, por exemplo. Porque essa é uma peça que vai ter 50 centímetros de altura e também é o pé do personagem que eu mostrei lá em cima. O pé em cima é essa peça aqui que ele vai imprimir. Se a gente for olhar aqui, ó, ele já imprimiu 60 e quase 65 milímetros de altura. Então são 6,5 centímetros praticamente. E aqui a quantidade de camada que ele vai imprimir. Ele está na 258 de 1974. Uau! 235 graus de temperatura lá a ponta dele. E a mesa, que é onde ele fica apoiado, está 110 graus. Ele precisa estar quente. Então aqui, ó, ele está praticamente 10% feito. Tá vendo? Quase 2.000 camadas, ele está com 250. Então esse é o trabalho aí que só vai ficar pronto amanhã, essa impressão. É uma peça que saiu lá da impressão, lá embaixo, né? Então aqui ela está fazendo o acabamento da impressão. Então é aplicado primer resina para deixar no ponto que, por exemplo, ele tem essas texturas aqui. A impressão sai com essas texturas, umas ranhuras, e aqui ela pega e lixa para ficar totalmente liso, igual tá essa parte aqui, ó. Mostra aqui.
Aqui, ó, vai ficar bem liso, para depois aplicar a tinta. Esse aqui a gente fez a impressão em uma escala menor, para ter uma referência de como vai ficar. Então aqui a gente faz todos os encaixes, se você for olhar bem, ele tem o mesmo formato da peça maior aqui. Tem um encaixe aqui fazendo acabamento. Essa espuma, ela é uma espuma expansiva, espuma de PU. Ela é usada, ela vem líquida em duas partes, que a gente chama de parte A e parte B. E a gente mistura ela rapidinho, e assim que misturar, já tem que jogar onde a gente vai usar, porque ela expande, ela cresce muito rápido. Geralmente a gente usa ela para preencher algumas peças e também para colar. E depois que ela tá totalmente seca, ela endurece e dá para cortar ela, os excessos dela, as rebarbas, dá para tirar com estilete ou com serra, dá até para fazer esboço de algumas esculturas, como ela fica bem rígida, também dá para fazer algumas esculturas a partir dela com esboço direto nela. Esse aqui é um torno, a gente faz as peças em cera, que é justamente os encaixes dos bonecos. Então quando você tira um bracinho de boneco, que tem aquela parte que encaixa dentro do corpo, ele é feito aqui, nessa máquina, para ele ter uma circunferência perfeita para ele encaixar. Aqui a gente tem alguns bonecos que foram feitos aqui no estúdio, né? Então cada fabricante pegou e produziu a partir do modelo que a gente fez, que foi usado como referência, que é o modelo matriz, né? Então, se a gente erra no modelo matriz, sai milhares de peças erradas. Então, tem que sair tudo certinho desse jeito. Então, por exemplo, aqui é coisa da Nova Blink, Among Us. Esse aqui, ó, é uma granada que foi usada em um clipe da Anitta. Esse aqui. Uau! Ele é banhado a ouro, esse aqui. A gente fez uma granada de um jogo e ele é banhado a ouro. Então, tem coisa aqui que a gente faz pra Red Bull, fez pra Brinquedos Anjo. Então, assim, tem aqui o Lucas Neto que a gente fez, né, também aqui. Um trabalho que ele deu uma canseirinha na gente foi o Cavaleiros do Zodíaco, porque naquela época, acho que era início dos anos 2000, a gente recebeu as artes e de todos os personagens, então acho que eram mais de 40 personagens. Só que muitos, na série do Cavaleiros, ele não tinha imagem de costa do personagem, porque ele apareceu só em um episódio só. Então, algumas coisas a gente teve que criar a parte de trás e mandar para aprovação no Japão. E o pessoal, em cima da nossa escultura, começava a fazer o desenho, criando a parte de trás do personagem, que ele nem tinha criado ainda. Então, a gente fez esse trabalho em conjunto. Quando a gente pega uma arte de algum personagem, a gente que já faz modelagem, consegue meio que prever a parte de trás dele. A gente consegue prever 360 graus. Então a gente fez e mandou pra lá, e ele riscou em cima, corrigindo como que deveria ser. Meu nome é Wilson Iguchi, tenho mais de 40 anos de carreira na área de modelagem, né? E me especializei em brinquedos, e hoje a empresa está na mão dos meus filhos, né? O Wesley, a Kemi e a Isabela. E assim, espero ter deixado um bom legado, né? Principalmente para as pessoas, né? Para as crianças, né? Que de tudo que eu criei durante esses 40 anos de mercado, que são mais de 3.000 brinquedos, né, criados e produzidos, né, principalmente. E esse é o que espero deixar para o futuro. Então, eu nasci numa cidade do interior do Paraná, chamada Guaraci,
Tá, e lá desde criança, eu sempre gostava de desenhar, né? Pegava as revistas daquele tempo, né? Que era Disney, né? Brucutu, Fantasma, década de 60, 70, né? E aí eu adorava ficar desenhando. E com isso, era o meu passatempo preferido, né? Eu não ficava na rua que nem meus irmãos, eu ficava soltando pipa, né? Brincando de peão, eu ficava em casa desenhando, esse era o meu divertimento. E eu colecionava então gibis, né? E nos gibis eu sempre, no meio do caderno do gibi tinha um folheto, que era um curso de desenho da Escola Pan-Americana de Arte. Na época não era física, era só por correspondência. E eu sonhava fazer o curso, né? Aí eu preenchia esses formulários, só que ficava na gaveta, né? Porque o meu pai não tinha condições de pagar o curso, que era caro na época, né? E aí, um belo dia meu pai foi lá mexer na escrivaninha e achou esses gibi e viu, né? E ele guardou aquilo na cabeça dele, né? Então, depois de muitos anos que a cidade começou a ficar muito... a cidade dependia da lavoura, né? E aí teve umas geadas fortes lá na região e o comércio dele era a fábrica de móveis. E aí ficou muito fraco o movimento, né? Aí meu pai viu que não tinha condições de manter a oficina na cidade. Ele resolveu vender. E primeiramente a gente foi numa outra cidade lá no Paraná chamada Assis Chateaubriand. Tentou lá uns 4 anos, mas também não deu muito certo. E a gente veio para São Paulo. E aqui em São Paulo então eu fui fazer o curso na Escola Pan-Americana de Arte. Então consegui um emprego e gastava praticamente todo o salário na escola, né? Mas foi bom, porque assim que eu fiz o curso, eu passei várias vezes em competição na escola e eu ganhava primeiro e segundo lugar, né? E aí o professor me indicou, então, uma empresa para mim trabalhar. E aí era uma empresa que fazia os personagens da Turma da Mônica e da Disney. E aí comecei a modelar. E aí o pessoal da Disney acabou me conhecendo, né? E o rapaz falou assim, poxa, você que está modelando os personagens, que está ficando muito aprovado, porque assim, eles tinham muita dificuldade para aprovar os personagens, né? Naquela época não é que nem hoje, que tem a tecnologia, tem a internet, né? Era tudo feito foto, manda para os Estados Unidos, demorava 3, 4 meses para chegar no Brasil de volta, até ser aprovado, né? Então, e aí consegui aprovar muito rápido. E aí eles, assim que eu trabalhei nessa empresa, fiz também a Turma da Mônica também, né? Durante muito tempo aconteceu a mesma coisa, né? Consegui aprovar fácil as modelagens. E aí o pessoal que aprovava ficou me conhecendo. Assim que eu saí dessa empresa, então eu comecei, o pessoal começou a me procurar para fazer as esculturas, né? Inclusive a própria Disney e a Marvel me indicavam, né? Toda vez que aparecia uma empresa que licenciava os personagens, eles me indicavam. E assim criei o estúdio, né? Começou o estúdio assim. E aí foi passando para outros, depois eu fiz os artistas, né? Fiz a boneca da Xuxa em 88, 89, que vendeu lá, foi recorde de venda na época, né? E aí depois ela falou na TV ao ar, né? Ao vivo. E aí os outros artistas começaram a me procurar também, então eu fiz muitos artistas. E aí foi se espalhando, né? Até hoje, né? Então a gente já fez mais de 40 anos de mercado, né? E meus filhos sempre me acompanhando, né? E conseguiram, inclusive, aperfeiçoar muito o processo, né? Que no meu tempo era tudo feito à mão, materiais rústicos, né? Materiais mais simples. Hoje ele consegue fazer muito mais rápido. Eu já tinha na época, já consegui fazer bem rápido o processo, né? Do que o pessoal fazia, mas hoje é muito mais rápido e até mais perfeito, né?
por que eu gosto dessa história do ET? Porque assim, na época era um relançamento do filme, né, do ET, e a Universal procurou várias fábricas que tinham fabricado no lançamento do primeiro filme, e o pessoal não queria licenciar. Por quê? Porque as vendas não foram boas. Porque na verdade o que aconteceu? Na época as crianças tinham medo de ET, né? E as crianças que ganhavam chegavam a ter chorado de medo, né? E aí o João Nagano, que era o diretor lá da Grow Brinquedos, Grow, me procurou e falou assim: Guti, o que eu faço, né? O pessoal está me oferecendo e eu estou com medo de pegar, né? Você tem alguma ideia? Eu falei para ele assim: ó, por que a gente não faz ele meio baby? Ele falou assim: seria interessante, mas será que ele vai aceitar? Aí eu falei para ele assim: ó, tudo bem, se você quiser eu faço um protótipo. E aí ele falou: não, vamos investir no teu protótipo. Aí eu peguei o personagem e peguei e fiz esse, né, mais baby, entendeu? Aí fiz mais baby e tal, e aí foi apresentado pro diretor que daqui, da Universal, né? E ele falou assim: pô, vocês estão loucos? Tá querendo mudar um personagem dos Estados Unidos, né? Mas eu falei: tudo bem, eu vou apresentar, vamos ver o que eles vão falar, né? Na hora que apresentou, eles adoraram. Aí foi lançado e foi um tremendo sucesso, né? Tanto é que foi até copiado pelos chineses, né? Foi pirateado até. Mas foi um grande sucesso. E hoje os colecionadores correm atrás desse personagem, né? São muito procurados. Então, os personagens que mais marcou a minha carreira foi duas, né? Que eu destaco. A primeira foi a boneca da Xuxa como personagem, né? Que deu uma repercussão muito grande. E a Turma da Mônica, né? Que eu conheci o Maurício pessoalmente, né? Então, ajudei eles também a desenvolver o personagem, né? Porque o que acontecia? Era difícil passar o 3D do papel, né? De forma que ficasse agradável, bonito, né? E fácil de ser produzido. Então a gente conseguiu, com o conhecimento que a gente aprendeu durante os anos, o processo de produção. Então a gente eliminou vários problemas, que era a contra-saída de molde, pintura, e aí os personagens da Mercedes Sosa explodiram, né? Justamente numa época que era muito difícil, quando abriu o mercado para fora do país, né? Começou a vir muito produto importado e muitas empresas na época chegaram a quebrar, né? Porque não conseguia concorrer com os personagens de fora, né? Principalmente os que vinham da China, que veio com custo muito barato. Então, as empresas nacionais, utilizando os personagens nacionais, né, que é a Turma da Mônica e outros personagens, conseguiu, então, superar essa época, né? Então, foi muito bom na época. E o Maurício de Souza me ajudou muito também na divulgação, né? Inclusive, ele que me orientou para que assinasse sempre os personagens, né? A assinatura Iguchi, e virou uma marca, né? E é isso que aconteceu. Então, existem dois personagens que o pessoal me ligam direto, me procuram, mandam WhatsApp querendo que eu faça, que é o Elvis Presley e o Michael Jackson. Então, mais um dia talvez eu faça. Estou pensando.